Faremos o estudo das doenças que comprometem a coluna vertebral. No primeiro momento, seria ideal revisarmos alguns conceitos importantes sobre a coluna, do latim hac, coluna, composta pelas vértebras. São 33 vértebras que compõem a coluna vertebral. E essa coluna ela pode ser comprometida por doenças, de diversas causas, sendo às vezes congênitas, malformações congênitas na coluna, traumáticas, como os traumas, chamado trauma raquimedular, às vezes atraumáticas, como as espondilólise e espondilolisteses que acontecem pelo próprio peso do corpo, as famosas hérnias de disco, as doenças posturais. Então é um local que tem uma diversidade grande de alterações funcionais. Bom, a coluna vertebral ela é dividida em regiões. Então são regiões que formam a coluna. Quais são essas regiões da coluna vertebral? Nós temos a região cervical, vou pôr uma letra C para abreviar, com 7 vértebras, então de 1 a 7 vértebras cervicais. Uma outra região que é a região torácica. Em alguns locais, vou colocar em vermelho aqui, usa-se a palavra D para identificar as vértebras torácicas como vértebras dorsais, mas em vermelho aqui porque isso aqui não é um termo bom, porque todas as vértebras são dorsais, não tem vértebra ventral. É só uma comparação com o que é feito. As vértebras torácicas de 1 a 12, então são 12 vértebras torácicas. Na região lombar, o L aqui, de 1 a 5, são 5 vértebras lombares. Região sacral, de 1 vértebra a 5. E a região coxígea, CO, de 1 a 4. Então, quando eu somo 7 com 12, com 5, com 5, com 4, 33 vértebras no total. Porém, são 7 ossos na cervical separados, 12 ossos na região torácica separados, 5 ossos na região lombar separados, um osso sacro, um osso formado por 5 vértebras e um osso cóccix formado por 4 vértebras. Quer dizer que o número de ossos não é igual ao número de vértebras. Eu tenho 7 com 12, 19, com 5, 24, um sacro, 25, um cóccix, 26 ossos. 26 ossos na coluna para 33 vértebras. Essas vértebras, elas se alinham numa vista anterior e posterior. Praticamente a coluna deve ser alinhada. E a gente pode verificar o alinhamento numa vista posterior pela posição dos processos espinhosos, processo espinhoso de cada vértebra. Porém, todas as pessoas apresentam dominância de lado e pode ser que aconteça algum desvio, um desvio fisiológico, até um certo grau, como nós veremos mais para frente. Agora, quando eu observo a coluna de perfil, a coluna em perfil, ela vai apresentar curvaturas. E essas curvaturas são curvaturas fisiológicas, são curvaturas normais da coluna. A região cervical, torácica, lombar e a região sacrocoxígea são curvas. A região torácica e sacrocoxígea, elas têm a concavidade para frente, anteriormente. E essas regiões
apresentam as curvaturas chamadas de cifose. Cifose, então, torácica e cifose sacrocoxígea. Já a cervical e a lombar apresentam a concavidade para trás. E quando eu tenho a concavidade para trás, o termo usado é lordose. Lordose cervical e lordose lombar. Isso são curvas normais. Os aumentos e diminuições que ocorrem, a hipercifose, a hiperlordose ou a diminuição hipocifose e hipolordose são os patológicos, são as alterações que promovem o aparecimento de processos patológicos na coluna vertebral. Quando eu observo essa coluna, dá para perceber que as vértebras elas vão aumentando de tamanho conforme vão descendo. Então elas vão ficando maior. Porém, quando chega na região do sacro, essas vértebras diminuem, regridem de tamanho. Isso acontece porque o peso do corpo que veio pela coluna é dividido em direção aos membros. Quando chega na altura de S1, S2, essa carga que vem pela coluna atravessa a articulação sacroiliaca e vai em direção aos membros inferiores. A nossa coluna, então, é uma coluna que tem como função principal a sustentação do tronco, sustentação de todo o tronco, da cabeça, que fica acima, das vísceras que se prendem ou se apoiam no diafragma, por exemplo, ou nas cavidades abdominal e torácica. Ela tem a função de mobilidade, a coluna tem mobilidade, a coluna realiza movimentos de flexão, extensão, rotações e inclinações para cada lado, inclinações, e uma função muito importante que é a proteção da medula espinal, que é a medula nervosa que conduz informações motoras e sensitivas, sendo as sensitivas do órgão para o cérebro e as motoras do cérebro em direção aos órgãos. Para fazer o estudo de uma forma adequada da coluna vertebral, nós precisamos lembrar as características típicas de uma vértebra. Características típicas de uma vértebra. Toda vértebra típica, toda vértebra comum vai apresentar um corpo e um arco. O corpo da vértebra é a porção anterior dela. Uma vista aqui superior, o corpo da vértebra é aquela porção mais dilatada, onde tem uma maior quantidade de massa óssea. Esse corpo vai aumentando de tamanho, tá? Que é o corpo da vértebra. E desse corpo, eu tenho a porção posterior, que é o chamado arco. Então, desse corpo, eu vou ter o chamado arco. E esse arco ele vai ter diversos prolongamentos. Vou fazer uma vértebra agora no perfil. O corpo da vértebra. Vou pôr o corpo em preto também para acompanhar. O mesmo esquema, o corpo da vértebra. Vou fazer outro embaixo aqui, outro corpo da vértebra. E o arco vertebral. Que é formado por esses prolongamentos, essas projeções.
Bom, quais são os nomes que nós devemos lembrar dessa vértebra? Vou fazer aqui, ó. O corpo é a porção anterior e aqui o arco em azul. O arco é formado pelo pedículo, que são essas massas que eu vou pintar em preto. Pedículo. Pedículo aqui na vista lateral. As lâminas. Lâminas. Então aqui a lâmina, outra lâmina, lâmina e lâmina. O processo transverso, que é de um lado e para o outro. Então, processo transverso, outro processo transverso, e aqui os processos transversos uma vista lateral. O processo espinhoso, na vista lateral. E na lateral aqui os processos articulares, um processo articular superior e um processo articular inferior, os processos articulares. Interessante é que a medula fica aqui no interior desse arco, aqui protegido pelo arco e pelo corpo, medula, e dessa medula partem os nervos, e o nervo atravessa o espaço entre os pedículos, o nervo está muito próximo do pedículo, o nervo vai passar por esse espaço aqui entre os pedículos, chamado de forame intervertebral. E onde a medula está é o canal vertebral. Quando nós olhamos no aspecto radiográfico, num raio-x, aqui é uma radiografia da cervical. Então, a primeira coisa é delimitar as 7 vértebras. A primeira vértebra cervical, que é a vértebra que suporta o occipital em cima, é o atlas. Embaixo do atlas vem o áxis, que tem o seu dente, aqui o dente do áxis. Então aqui a C2, áxis. Depois nós temos a C3, C4, C5, C6 e a C7 tem o maior processo espinhoso. Olha o tamanho desse processo espinhoso da C7. E a C7 também é chamada de vértebra proeminente. Por esses espaços passam os nervos. Esses são os forames intervertebrais, por onde vão passar os nervos. E nessa região mais anterior do corpo ficam os discos intervertebrais, que são aquelas placas de cartilagem que servem para amortecer o impacto. E quando ele se desloca, gera a chamada hérnia de disco. Numa vista posterior, atlas, axis, que não posso ser anterior, né? Aí vem C3, C4, C5, C6, C7. E aí percebam que aqui, essa vértebra aqui, ela já tem associação com a costela, ó, com a primeira costela. E a vértebra, quando tem associação com a costela, já é uma vértebra torácica. Aqui é a minha primeira vértebra torácica. Observem os processos espinhosos aqui, ó, das vértebras, os processos espinhosos visíveis aqui na cervical é bifurcado. O que vocês podem notar é uma coluna de ar no interior passando, uma coluna de ar que é referente à traqueia. Isso estudaremos depois na aula de tórax. E aqui em cima, temporal, o osso occipital é o outro lado temporal. Então aqui é o crânio, a base do crânio. Na região torácica, observar o alinhamento aqui das vértebras, a primeira vértebra torácica aqui, ó,
com a sua respectiva costela bem arqueada, né? Que a primeira costela é bem arqueada. Então, a primeira torácica, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª vértebra com aquela costela flutuante, a última costela. E aqui nós já temos a região lombar. Observe um alinhamento dos processos espinhosos, não fica 100% alinhado, porque a gente sempre tem uma dominância. Essas bolinhas aqui na lateral são os pedículos. Então, os pedículos, parecem dois olhinhos aqui, são os pedículos das vértebras. As costelas se articulando, né, o espaço, chamado espaço intercostal, as vísceras, aqui a gente consegue ver coração, silhueta cardíaca, não importa para a gente o diafragma, mas sim a parte da coluna aqui no perfil. Observem como o espaço entre um corpo vertebral e o outro é reduzido, é bem fininho, onde tem o disco intervertebral. O disco intervertebral aqui, o diafragma, o externo na frente para formar a nossa cavidade torácica, os pedículos das vértebras, o processo espinhoso é bem comprido e colocado para baixo, tá? E aqui a gente consegue ver um pouquinho da sombra, né, das costelas aparecendo aqui, as costelas se projetando, né, num perfil. Na região lombar, corpo da vértebra bem volumoso, o pedículo, o processo articular superior, o processo articular inferior num perfil. Aqui é o forame intervertebral, por onde vai passar o nervo, o disco intervertebral, que vai amortecer, e aqui repete na outra vértebra, na vértebra inferior. Esse processo, L5 e S1, L5 e S1, então essa articulação é a articulação final, a articulação lombosacral, é o final da lombar com o começo da sacral. No perfil a gente vê o processo, no póstero anterior, o processo espinhoso, os pedículos, o processo transverso, corpo da vértebra, aqui outro processo espinhoso, pedículo, processo transverso, corpo da vértebra, processo pedículo, processo espinhoso, corpo da vértebra, processo transverso e assim sucessivamente. Aqui na quinta vértebra lombar, com o sacro, a nossa articulação então sacroiliaca, o peso vem aqui, chega no sacro e ele vai atravessar em direção ao membro inferior, passando por essas articulações que são as articulações sacroiliacas. Uma incidência que é a incidência oblíqua, aqui tem o sinalzinho do Scott Dog, do cachorrinho escocês, onde o focinho do cachorro aqui é o processo transverso, o olho do cachorro é o pedículo, a orelha é o processo articular superior, o pescoço é a parte interarticular, essa parte é muito importante entre os processos articulares, porque aqui a pata da frente vem sendo outro processo articular. Então, processo articular superior, processo articular inferior, e o pescoço é a parte interarticular. É uma parte que pode ter fratura na espondilólise. O corpo do cachorrinho é a lâmina, e aí vem o rabinho sendo o processo articular superior do outro lado, e o processo articular inferior é a pata traseira do outro lado, né? Já que essa vértebra está em oblíquo. Aqui dá para ver a formação do cachorrinho, que é o chamado Scott Dog. Outro aqui. E essa é uma incidência clássica na radiografia da coluna vertebral.